Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você já louvou a Deus hoje? Já agradeceu a Deus hoje? Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas enfim. Bom dia, boa noite, boa madrugada, bom amanhecer, boa tarde. Louvado seja Deus, que Deus os abençoe. E esteja atento a essa palavra que eu vou trazer aqui para vocês, irmãos, porque é uma palavra bastante conhecida que nós vamos trazer aqui e que o significado dela é muito mais poderoso e mais forte do que você imagina. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, meditando nas coisas de Deus, o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração, ministrou algo dentro de mim. E quero acreditar que ele ministrou na minha alma. Porque quando Deus ministra algo dentro da sua alma, pois a palavra dele penetra até a divisão da alma, você não esquece mais. Porque foi a luz da palavra que entrou dentro da sua alma. Então nós vamos ler aqui uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode perguntar assim: irmã, você prega tanto sobre luz, que Jesus é a luz, que nós somos a luz do mundo. Você fala tanto sobre luz, e como é que eu consigo alcançar esse caminho de luz? Talvez alguém se pergunte assim: a irmã fala tanto sobre luz, 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 luz. Como é que eu faço para alcançar essa luz? O primeiro passo para nós alcançarmos a luz de Deus, que é diferente de todas as luzes que existem. Primeiro passo é você, aleluia, abrir seu coração para receber a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o primeiro passo para você ter a luz de Deus na tua vida é você abrir o coração para a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda no momento a palavra que você lê. Mesmo que você não entenda. Mas você se deixa o coração aberto para receber a palavra de Deus, porque você quer entender, você quer compreender a dimensão da palavra, você quer. Então, o primeiro passo é você abrir o coração para a palavra de Deus. E o segundo passo, óbvio, né, muito claro, é você querer aprender da palavra. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, examinai as escrituras. Examinar algo é diferente de ler, compreende? Então, muitas pessoas lê, conhece a Bíblia toda, conhece já a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, já leu todos os livros, 66 livros que a Bíblia tem, leu, mas não examinou. Então, ler é diferente de examinar. Mas o que é examinar? Você pega um versículo da Bíblia e você lê, não entende. Você vai lá novamente, examina novamente. Mas o que quer dizer essa palavra? O que significa isso? Então, isso é examinar. É examinar. É você querer entender o que está escrito e o porquê que Jesus falou aquela palavra. Então, isso você está examinando. Volta lá na palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessário, até o seu entendimento abrir. Louvado seja Deus. Isso é examinar a palavra. Primeiro passo é você crer. Segundo passo é você, aleluia, abrir seu coração e querer, sabe? O que Jesus disse pro cego? Jesus disse assim:
Ali, o cego estava à beira do caminho, o cego Bartimeu estava à beira do caminho. E havia ali uma multidão de cego, coxo, manco, aleijado, enfim. Então Jesus se vira para o cego Bartimeu e pergunta: o que queres que eu faça por você? Ora, mas Jesus não sabia que ele estava cego? Precisava perguntar? Precisa, irmãos. Precisa, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que não querem e Deus não faz nada se a pessoa não quiser. Entendeu? E por que que isso se aplica a cada pessoa? Isso se aplica a cada pessoa por causa do livre-arbítrio que a própria palavra deixou. Então, Jesus, ali ele se sujeita à vontade da pessoa. O que queres que eu te faça? Ora, Jesus, o dono do poder, Jesus, o dono do milagre, Jesus, o dono da vida, pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? O que tu queres? O que tu queres de mim? Então o cego responde: mestre, eu quero ver. Mas não era óbvio que ele queria ver? Era óbvio, todo mundo sabia que ele era cego. E o próprio Jesus sabia que ele era cego. Era óbvio que ele queria ver. Precisava Jesus perguntar? Sabe por que Jesus pergunta, irmão? Cada passagem que você lê, você vê Jesus perguntando para as pessoas? Por conta disso. Porque a pessoa tem que querer. Ela tem que querer. Não adianta você querer ter o meu entendimento. Não adianta ninguém querer ter inveja, ninguém cobiçar. Não adianta, irmão, porque a pessoa tem que querer, tem que partir dela. Tá compreendendo? Então, ler é diferente de examinar. É igual um exame, quando o médico pede um exame para você, ele ali passa, ele prescreve um exame, então, através daquele exame, vai examinar o que está acontecendo. Então, as pessoas que vai fazer ali os preparados para fazer, então ele vai examinar, depois examina, leva para o laboratório, examinou tudo, ali os médicos colocam, olha, isso, manda para o médico que pediu o exame, e ali ele vai ler, ó, seu problema é tal. Isso é examinar. Examinar é diferente de ler. Examinar, prestar atenção. É diferente de ler. Muitas pessoas crescem na vida espiritual muito rápido, porque ela é uma pessoa que ela tem interesse em conhecer o porquê que o mundo foi fundado em 7 dias, o porquê disso, o porquê daquilo, Ele tem interesse em descobrir a verdade. Ele tem interesse, porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um verdadeiro mistério. A Bíblia é um verdadeiro mistério. E esse mistério só é revelado a quem tem interesse de saber. Esse mistério profundo da Bíblia só é revelado a realmente quem se interessa em saber o que significa tudo que está escrito aqui. É claro, não de uma só vez, passo a passo. Porque, aleluia, não se constrói uma mansão, uma casa num dia só. Leva tempo, não é mesmo? Então tem que examinar a Bíblia. Todo dia examina um pouquinho. Por que disso? Mas por que disso? Então isso é examinar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, diz assim. Essa palavra é muito pregada, irmãos. Mas o que Deus ministrou na minha alma por esta palavra mesmo é profundo. Preste atenção. Aleluia. Então, vou ler alguns versículos aqui. Eclesiastes 3 diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo, preste atenção. Tudo tem o seu tempo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar,
e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Compreendeu? Você conhece essa palavra de cor e salteado. Louvado seja Deus. Apenas uma minoria aqui não conhece essa palavra. Então a Bíblia diz aqui que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo dos céus. Então muitas vezes nós, pregadores, pregamos e por todo mundo é pregado que Deus controla o tempo, certo? Não é assim? Que muitas vezes você já viu eu pregar, você já viu outras pessoas pregar e dizer que Deus tem o controle do tempo? Sim, ele tem o controle do tempo, mas presta atenção numa coisa. Deus tem controle sobre o tempo, sobre as estações, sobre o dia, sobre o ano, enfim, ele tem controle sobre tudo, porque é como diz a palavra, que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu, mas isso é muito raso. Isso é muito raso, irmãos. Saber que Deus tem o controle do tempo, ele é Deus, ele tem realmente controle do tempo. Quem não tem o controle do tempo sou eu. Eu não tenho controle nenhum. Você não tem controle nenhum. O controle do tempo está na mão de Deus, das estações, dos anos, dos meses, da chuva, do sol. Deus tem o controle, sim ou não? Então, é o que nós pregamos, basicamente, é o que todos pregam. Basicamente, é o que todos pregam, que Deus tem o controle do tempo. Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas uma coisa Deus ministrou na minha alma no dia de hoje. O Espírito Santo me fez uma pergunta. O Espírito Santo, hoje, ele me fez uma pergunta e ele perguntou para mim assim: filha, tu não é obrigada a crer não, tá? Tu não é obrigada a nada. Nem mesmo ficar aqui no canal. Quer sair do canal? Saia, tira sua inscrição. Você não é obrigado a nada, certo? Então, o Senhor falou assim na minha alma: filha, você entende o que significa o meu tempo? Você sabe o que significa o meu tempo? Você sabe o que significa o que está escrito em Eclesiastes 3? Assim, irmãos, eu fazendo aqui as minhas coisas, ligada com o céu, né? Porque o crente, ele tem que estar ligado com o céu, tem que desligar da internet, tem que desligar dos barulhos, tem que desligar das murmurações, tem que desligar das reclamações e ficar com a mente ligada em Deus. E eu estava ligada com Deus. Aleluia. E quando você está conectado com Deus, a sua alma está conectada com Deus, você não percebe nada do que acontece ao teu redor. Porque a conexão do espírito, do seu espírito com o espírito de Deus, derruba todas as muralhas ao redor. Apaga todas as vozes ao redor. Você fica inerte. Então, quando você se aplica a ficar em espírito com Deus, aleluia, então, tudo que acontece ao seu redor, você não sabe, não deu conta, não viu. Se alguém te perguntar, você viu o que aconteceu? Não, eu não vi. Mas onde você estava? Você estava no mundo da lua? Eu falei, eu acho que eu estava. Eu acho que eu estava no mundo da lua, porque eu não vi. Tá entendendo? Isso é quando você tá ligado com o Espírito de Deus.
Você está conectado. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Foi o que Jesus disse. Vós sois do mundo, mas vós não pertenceis ao mundo. Então, o Espírito de Deus me fez essa pergunta. Eu falei, tá aí, Senhor, tá aí. Realmente eu tenho algumas dúvidas a respeito de Eclesiastes 3. Porque saber que o Senhor tem controle sobre o tempo, sobre o vento, sobre o mar, sobre os peixes, sobre baleias, sobre os corvos, nós sabemos que o Senhor tem controle sobre a natureza. Tu tens o controle de tudo. E eu acho que praticamente o mundo inteiro sabe disso. Não é verdade, irmão? Não, olha aqui para mim, não é verdade? Praticamente o mundo inteiro sabe que Deus tem o controle de tudo. Mas isso é muito pouco, isso é muito raso. Aleluia. Louvado seja Deus, e o Espírito de Deus ministrou dentro da minha alma e disse: Filha, Eclesiastes 3, eu sou o tempo. Em Eclesiastes 3, que vocês pregam, eu sou o tempo. Eu não tenho controle sobre o tempo. Eu não tenho controle sobre as estações. Eu sou o tempo. Eu sou o tempo. Eu sou o tempo na vida do meu povo. Eu sou o tempo. Irmãos, foi muito forte. Gente do céu, desceu assim. Eu fiquei paralisada, eu fiquei parada. E o Senhor falava assim: eu sou as estações na vida de cada servo meu. Eu sou as suas estações. Eu sou o tempo. Eu não tenho controle somente do que vai acontecer na vida do meu povo, ou o que vai acontecer. Eu sou o tempo na vida de cada um deles. Eu sou o tempo. Então eu falei, Senhor, abri a Bíblia aqui em Eclesiastes 3 e diz aqui: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar o que se arrancou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar. O Senhor falou: eu sou esse tempo na vida do meu povo. O meu povo não deve ficar ligado sobre o tempo do mundo, que rege o mundo, porque eu sou o tempo deles. Louvado seja Deus, irmãos. O Espírito de Deus começou a ministrar dentro de mim, aleluia, sobre o tempo. Louvado seja Deus. A Bíblia chega a dizer também que, presta atenção, essa palavra ela se vincula a essa. A Bíblia diz que um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então isso prova que Ele é o tempo. Ele é o próprio tempo na vida de cada um. Ele é o tempo. Se Ele é o tempo na vida de cada um, então isso explica o porquê que hoje pode ser um tempo de alegria para mim, ou para você, e para o outro está sendo um tempo de choro. Enquanto um está sendo agraciado, abençoado, curado, o outro está no outro tempo de lamentação, de dor, de sofrimento. E olha o que diz Salmo 30,
O Salmo 30, versículo 5, a parte B. Salmo 30, versículo 5, a parte B. Diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tá compreendendo? Então, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. E isso não se refere, irmãos, a uma noite que nós vivemos e um dia que amanhecemos. Não se refere a isso. Quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer, isso se refere ao tempo de Deus na sua vida. É o tempo em que Deus aparece na sua vida. Porque se fosse diferente, todos que teriam chorado a noite inteira, no outro dia ia estar sorrindo. E não é assim. Então, compreenda que a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E muitas vezes a pessoa chorou a noite, chorou o dia, chorou o mês, chorou o ano, e a alegria ainda não veio. Sabe por quê? Por causa desse tempo que é Deus, que é o próprio Deus, aparecer na vida da pessoa. Compreende? Então, Deus é o tempo, Ele é o próprio tempo na sua vida. Ele é o próprio tempo na minha vida. E o que isso nos leva a pensar e chegar a uma conclusão? Isso nos leva a uma conclusão, irmãos, que o nosso bem-estar, que a nossa vida, que a nossa cura, que tudo que é de bom do universo para nós não depende do tempo e nem depende de pessoas, não depende de ninguém. Depende do tempo que é Deus na sua vida. Compreende isso? Consegue compreender isso? Depende do tempo de Deus. Eu vou fazer uma colocação aqui do tempo para explicar melhor o tempo de Deus na vida de uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia diz, e a Bíblia é clara, em Mateus 24, Lucas 24, 25 diz que, 21, 25 diz que, e ele aparecerá nas nuvens com trombeta, aleluia, ele vai surgir nas nuvens para arrebatar a sua igreja da terra, certo? Então, o tempo de Deus, alguns irão alcançar esse tempo de Jesus tocar as trombetas e ele ver com seus próprios olhos. Ainda em Lucas diz que o próprio Jesus disse: há muitos aqui que não provarão a morte antes que veja chegado o reino de Deus. Muitos aqui não provarão a morte antes de ver o Filho de Deus surgir nas nuvens. Então, isso significa que muitos escolhidos, muitas pessoas vão ver sim o arrebatamento. A Bíblia é clara, ela diz: não verá a morte antes que veja o Filho de Deus voltar nas nuvens de glória. Mas, voltando, Jesus ele vai voltar. Alguém vai alcançar esse tempo. Outros, não. Outros crentes, outras pessoas escolhidas não vão alcançar esse tempo. Por quê? Porque o tempo de Deus na vida dele, aleluia, é quando Deus aparecer. O ciclo de vida dela, vai se fechar quando Deus aparecer. E dizer assim, estando doente ou não, estando com problema ou não, estando... Enfim, não importa. Para você ver que Deus, ele é o tempo do crente. Deus é o tempo do crente. Não é a doença que leva ao crente. Não é a enfermidade que leva ao crente. Não. O crente, ele só parte dessa terra no tempo que Deus o chama. Ele pode estar doente ou não estar doente, pode estar gozando de perfeita saúde, pode estar, enfim. Então, o tempo, ele é o próprio tempo. Para cada ser humano, ele é o próprio tempo.
Então, muitos vão ver Jesus voltar na glória, outros não, porque o tempo de Deus vai aparecer na vida dele e como um jardim se colhe uma flor, o jardineiro colhe uma flor, então o jardineiro vai lá e colhe aquela flor para ele, porque chegou o tempo de Deus na vida dela. Então, a vida do crente não está interligada com a vontade de médico, de paramédicos, de cientista, de teólogos, de governos, de... Não, a vida do crente não está interligada a nada disso. A vida do crente, ela é controlada pela ação de Deus na vida dela. É o tempo, é como diz, que eu acabei de ler, Salmo 30, versículo 5, a parte B, diz: e o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Tá compreendendo? Então, isso significa o quê? Que o tempo de Deus vai clarear na vida dessa pessoa, seja de manhã, seja de tarde, seja mês de outubro, seja mês de dezembro, seja qual for o tempo da estação normal da vida, ela vai aparecer de uma forma ou de outra, porque Deus é o seu próprio tempo. Consegue me entender? Aleluia, louvado seja Deus, eu espero que sim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu já vi pessoas dizer assim: irmã, na Bíblia está escrito que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Já faz 5 anos que eu estou sofrendo com essa doença, com essa enfermidade. Até agora eu não fui curada, é só choro, é só lágrima. Por quê? Porque o tempo que é Deus na sua vida ainda não se manifestou. Mas a hora que o tempo, que é o próprio Deus, se manifestar, tudo isso se dissipa, tudo isso acaba, tudo isso é dissipado, completamente dissipado. Porque a presença de Deus na vida de uma pessoa, ela transforma. Então é o que diz o Salmo 34, ou seja, 30, versículo 5. O choro pode ter durado aí 5 anos, o choro pode ter durado aí 8 anos, 3 anos, 4 anos de choro, de dor, de luta, de sofrimento, mas uma hora Deus vai aparecer para ele. Então, esse tempo de Deus na vida dessa pessoa, ou qualquer um de nós, se torna como um dia, porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então, percebe que Deus não é o tempo do mundo, Deus não é as estações do mundo, Deus não é o tempo do mundo, ele não é isso. O tempo do mundo é um, o tempo das estações é uma, e o tempo de Deus é ele próprio. Ele é quem faz o tempo na vida de cada ser humano. Ele é o tempo, ele mesmo é o tempo. Então o Espírito de Deus me pega assim de surpresa e me faz essa pergunta. Tu entende o que está escrito em Eclesiastes 3 a respeito do tempo? E eu falei, Deus, lá está escrito que há tempo de nascer, tempo de... Você sabe, né? De corte salteado, né? Tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar, mas isso aí... Dentro da minha alma, eu falei, isso daqui é muito raso, é muito pouco. Muito. E o Espírito Santo nos explicou, nos ensinou no dia de hoje que, aleluia, o tempo é o próprio Deus. É o próprio Deus. O tempo é o próprio Deus. Quando ele disser assim, chega, chega, acabou, acabou. Não importa quanto tempo passou, quantos meses, não importa. E aí é que entra a palavra de Deus que diz, em Provérbios diz, que a última resposta vem da boca de quem? Da boca de Deus. A última resposta vem da boca de Deus. O tempo para o médico já chegou, o tempo para os especialistas também já chegou, o tempo para o cientista
já chegou, o tempo dos cientistas já está concluindo que vai acontecer isso, isso, isso e isso. Não é assim? Só que eles esquecem que Deus é o próprio tempo. Ele é o próprio tempo. Se ele quiser, vai acontecer, e se ele não quiser, não vai acontecer, simples assim. Porque a resposta é ele quem dá, por quê? Porque foi ele que criou o mar, foi ele que criou as estrelas, foi ele que criou o homem, foi ele que criou o firmamento, foi ele que criou as águas, foi ele que criou tudo. Então, ele é o tempo. Ele é o próprio tempo. Louvado seja Deus. Compreendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, porque tem muitas pessoas focadas. Por exemplo, se eu leio essa palavra aqui para alguém, que eu vou numa visita, lá eu leio para a pessoa, olha, para confortar a pessoa, eu leio lá para a pessoa, dizendo assim, ó, aqui está escrito que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer e por aí vai. Aí eu tento confortar a pessoa com essa palavra. Não é assim? Só que o tempo que é o próprio Deus na vida daquele doente, na vida daquela pessoa, eu esqueci de dizer que Deus é o próprio tempo dela. Deus é o próprio tempo na vida de cada um. Então, você não pode medir a sua vida com a vida dos outros. Eu não posso medir a minha vida, o meu tempo, com a vida de ninguém. Porque quem é o meu tempo é Deus. Se eu vou viver, se eu vou falar, se eu vou respirar, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir, se eu vou ter, se eu não vou ter, tudo isso, quem determina é o próprio Deus. Porque Ele é o meu tempo. Ele é o seu tempo. Então, diante desta palavra esclarecida para o teu coração, para de querer se enquadrar na vida dos outros. Para de se comparar com a vida dos outros. Porque a tua parente morreu de câncer, você acha que você vai morrer também de câncer. Mas por que você está com esse pensamento? Se para cada ser humano, Deus tem coisas diferentes. Por que as pessoas se enquadram na vida comparada à vida dos outros? Por quê? Se Deus tem e Ele é o próprio controle, por que entregar sua vida na mão de uma pessoa que não pode fazer nada? Por quê? Por que não entregar sua vida na mão daquele que é o próprio controle na sua vida? Ele rege, ele é quem determina, né? Então, isso tá obscuro aos olhos de muitas pessoas. Fala o que os outros falam, fazem o que os outros mandam, é dirigido por uma organização, ele é controlado por uma organização, porque a organização do não sei do que, falou que tem que ser assim, 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 e porque não sei o que, porque não sei o que, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Mas peraí, onde é que está Deus, o Criador, nessa história? Onde é que fica o centro de todas as coisas? Fica onde nisso? Então nós percebemos, irmãos, que a criatura, ela está ligada demais à criação. E esquece do Criador. Esquece que ele não só tem controle de todo o tempo, mas como ele pode controlar a própria vida da pessoa. Porque a pessoa fala, eu vou seguir o regulamento, eu vou seguir as regras, porque tem que ser assim, tem que ser assim, porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. Aí ele segue as regras, o ensinamento, o regulamento. Aí no final dá tudo errado. No final dá tudo errado. Aí ele pergunta, ele olha para trás e fala assim, mas onde que eu errei?
Onde que eu fiz errado? Se eu fiz tudo certo? Fez tudo certo aos olhos do homem. Fez tudo certo aos olhos da mulher. Você fez tudo certo aos olhos dela. Você agradou ela, você agradou ele, mas você não agradou o Criador, que tem controle sobre todas as coisas. É por isso que deu tudo errado. É por isso que deu tudo errado. Porque você colocou a sua vida na mão de um Deus que não pode salvar. Que esse Deus pode ser governo, organizações, pode ser comitês, pode ser juízes, advogados e tudo mais na terra. Então, você coloca a sua vida na mão de pessoas de braço de carne que não pode salvar. Tá compreendendo, irmãos? Então, tem pessoas que vivem um fracasso desgraçado. A palavra desgraçado significa a pessoa que não tem a graça de Deus. Então, a pessoa vive uma vida desgraçada, porque vive seguindo regulamentos, orientações, estatutos, regras, costumes de uma organização, que pode ser até uma organização evangélica. Pode ser qualquer organização. Irmãos, tudo aquilo que você se submete por interesse, quem sabe interesse próprio, ou de vantagem própria, então você se anula para fazer aquilo que determinaram que tem que ser feito. Se você não fizer, se você quebrar a regra, você corre o risco de perder tudo e até mesmo morrer. Mas a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor à verdade da palavra de Deus, vai encontrar a sua vida com Deus. Vai encontrar a sua vida com Cristo. Então, quando você faz uma escolha pela verdade, uma escolha de ser quem você é em Deus, você quebra todos os paradigmas, você quebra toda essa ninhada que colocaram na sua cabeça. Porque Cristo veio para libertar e não para aprisionar. Cristo, ele é libertador e não aprisionador. Quem te aprisiona é o homem, quem te aprisiona é a mulher, quem te aprisiona são as organizações, que o mundo está cheio. Então, eles te aprisionam e você é obrigado a fazer o que eles querem que você faça. Mas quando você conhece a palavra de Deus, que você quebra esse estatuto, essa regra imposta, seja lá por quem for, Cristo te liberta. E você passa a ver a verdade aonde só tinha mentira. Aí você passa a enxergar quanta coisa errada você fez por causa de querer seguir um regulamento que estava fora do padrão da palavra de Deus. Porque Cristo vos chamou para a liberdade e não para aprisionamento. Todo tipo de aprisionamento não vem de Deus, vem do homem e do diabo. Então, o diabo incute na mente do homem para aprisionar as pessoas. O diabo incute na mente do ser humano, das organizações, para aprisionar vidas, para colocar medo, para colocar receio, para colocar limitar a vida das pessoas. E isso é uma prisão em que as pessoas estão e não percebem que foi Satanás que criou isso. Satanás criou isso e incutiu na mente daquele homem, daquela mulher, daquela organização que tem que ser assim. E tem que seguir aquele padrão, porque senão corre o risco de perder a vida. Mas a Bíblia diz que aquele que perde a vida por amor a Cristo, achá-la-á. Ou seja, perde a vida para servir a Cristo, não perdeu nada, porque quem, aleluia, perde a vida por amor à palavra, a Jesus Cristo, ele ganhou a vida. Ela recebeu a vida ao invés de perdê-la. A Bíblia é clara, diz em Lucas, que aquele que procura servir ao mundo constitui-se inimigo de Deus. Não adianta você ter 500 amigos
E quando chegar lá na hora H, você vai estar sozinho. Você vai estar sozinha. Por quê? Você veio sozinho pro mundo e sozinho você vai voltar. Então, percebe aí o engano que o diabo coloca as pessoas? Percebe as prisões? E tem gente que se submete a isso por vantagens, para tirar algum lucro, para tirar alguma vantagem, para se dar bem em alguma coisa, mas esse se dar bem em alguma coisa dura pouco. Porque a Bíblia ela é clara, irmãos. A Bíblia ela é clara de que adianta o homem, o ser humano, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? Tinha vantagem aqui, tinha vantagem lá, tinha isso, tinha aquilo, mas no final ficou sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem família, e ainda vai para o cemitério e fica lá sozinho. Não tem um advogado, porque Jesus é o advogado. Na hora da morte, Jesus é o advogado. Mas você não contratou ele durante a sua vida? Fez tudo o que quis? Seguiu os rudimentos do mundo? Não contratou um advogado experiente? Quando chega lá na hora do juiz, lá na hora do juiz, cadê o advogado? Não tem. Não tem um advogado. Eu não estou me referindo a advogados terrenos, advogados daqui da terra. Louvado seja Deus. Mas eu estou me referindo a advogado do céu. Quando você chegar lá no último dia, nas portas da morte, cadê o advogado? A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado para quê? E aonde? Ele é nosso advogado para quando estivermos no juízo de Deus, ele será o nosso advogado. Ele será o nosso advogado perante o juízo de Deus. Porque todo mundo será julgado no julgamento, no juízo eterno. Então, as pessoas, elas esquecem que elas precisam de um advogado. De um advogado para advogar suas causas. A Bíblia diz que Jesus hoje, ele é advogado. Meu, seu e de todos que quiserem. Porque naquele dia, naquele último dia, todos, sem exceção alguma, todos vão precisar de um advogado. Todos. Todos vão precisar de um advogado. Se não tiver um advogado para lhe defender, é réu do inferno. E esse advogado, espiritualmente falando, é Jesus Cristo Salvador. Porque não existe outro mediador. Não existe outra pessoa, outro ser humano, não existe outro mediador entre Deus e o homem. O único mediador que existe é Jesus Cristo. Não existe outro. Então, só existe um mediador, só existe um intercessor que pode interceder por você a Deus. Quem é? Jesus Cristo. E por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado na cruz do Calvário. Foi ele que morreu. Foi ele que pagou a dívida. Ele pagou a minha dívida. Pagou a dívida do mundo. Só que o mundo rejeita esse advogado. O mundo rejeita. E mal sabe o mundo que vai um dia estar perante o juízo de Deus e não vai ter advogado nenhum lá para defendê-lo. Espiritualmente falando. Aleluia. Pessoas desprezando esse advogado, mas quando chegar lá na hora do juízo de Deus, aleluia, vai se arrepender amargamente de não ter contratado um advogado, de ter aceitado e abraçado esse advogado com todas as suas forças para advogar a sua causa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que no final todo joelho vai se dobrar.
Apocalipse nos revela que todo joelho, grande, pequenos, ricos, pobres, mendigos, todo joelho se dobrará perante o Criador. Todo joelho. Todo joelho vai prostrar. O macumbeiro, o feiticeiro, a mãe de santo, a filha de santo, testemunha de Jeová, evangélico, crente, protestante, católico, todos vai se dobrar diante do Criador e o Criador vai pedir conta. Se você não tiver um advogado e esse advogado é Jesus Cristo, olha, não haverá chance mais nenhuma. O tempo de adquirir esse advogado é agora. O tempo de você entregar a sua vida para esse advogado e contar tudo para ele, porque o advogado, você vai levar um problema lá para ele, você tem que contar tudo para ele, não é assim? Você conta tudo, conta a verdade. Aconteceu assim, 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 e foi assim. Então ali o advogado, ele vai anotar tudo, vai arquivar tudo, vai deixar tudo anotado para no dia da audiência levar para o juiz. Não é assim que acontece aqui na Terra? Pois é, a mesma coisa no céu. Jesus Cristo, como advogado, ele vai pegar toda a sua vida, desde o dia que você nasceu, e vai estar lá tudo escrito. Tudo. Tudo vai estar escrito lá. E vai apresentar para Deus. E ali, a Bíblia diz que nós seremos julgados por tudo que está escrito na Bíblia, na palavra. Não é Jesus que vai nos julgar. Também não é ninguém que vai nos julgar. Quem vai nos julgar é o que está escrito aqui na palavra. Se nós obedecemos ou não. Se nós praticamos ou não. Então, precisamos de um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo. Não existe outro. É Jesus Cristo advogado para se colocar adiante de você no dia do juízo final. Aleluia. Compreenderam a palavra, irmãos? Então, Jesus, ele é o nosso próprio tempo. Ele é o tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Ele é esse tempo. A Bíblia diz também: pregai a palavra de Deus, ensinai, orientai pela palavra de Deus. Há tempo e há fora de tempo. E que tempo? Quando diz assim, há fora de tempo, é o tempo do mundo. O tempo do mundo fala, cala, você prega. O tempo do mundo fala, não pode, você prega. Porque a Bíblia diz, pregue a tempo e a fora de tempo. Esse fora de tempo é o tempo de Deus. Louvado seja Deus. Então você prega, aleluia, no tempo do homem e também fora do tempo, que é o tempo de Deus. Entendeu o que significa tempo? Deus é o tempo. Deus é o seu tempo. E o seu tempo da sua vitória pode ser hoje. A Bíblia diz em Salmo que Deus, ele é Deus do já. Já. Aqui e agora. Ele é Deus do já. Louvado seja Deus. Então, ele é o seu tempo. Que pode ser agora, aqui, hoje mesmo. Ou pode ser outra hora. Esse tempo, ele é na sua vida. Tá compreendendo? Que nós não estamos ligados, nós não podemos ficar ligados com as estações do ano, com os meses do ano, com o que foi determinado, com o que foi falado, com isso, com aquilo, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas no mundo tendo aflição, luta, tribulação, peleja, perseguição, tem bom ânimo, porque eu também tive aflição, eu também fui perseguido, me caluniaram, falaram que eu tinha demônio, que eu estava expulsando o demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul, e eu não me deixei me incomodar com nada disso, porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é em Deus, você não permite que o mundo te embaraça.
Você não aceita que as pessoas venham te diminuir e você, eu sou isso que o mundo tá falando, eu sou isso, eu não sirvo para nada, eu sou isso que o mundo tá falando, eu sou isso que essa pessoa tá falando. Olha, pelo amor de Deus, sai disso. Você precisa de libertação. O mundo não determina quem Deus é em você. O mundo não determina quem Deus é na minha vida. E Deus, ele não precisa revelar para eles, para o mundo, quem eu sou. Não precisa. Porque eu sou o que eu sou em Deus. E ponto final. E acabou. Mesma coisa você. Você não pode se medir pela vida dos outros. Você em Deus é Deus e você. Você e Deus. Você e Deus é maioria. Eu e Deus somos maioria. Porque eu sei quem eu sou em Deus e Deus sabe quem sou eu nele. Tu tá entendendo? Então, você precisa descobrir isso. Porque se o mundo não te dá valor, Cristo te ama. E ele pagou um preço caro, preço de sangue pela tua alma. Você tem que valorizar isso. Para de dar crédito ao mundo e dar crédito ao sacrifício de Jesus na cruz. Ele pagou com sangue. O preço foi alto que ele pagou. Aí você vai se deixar se enrolar, se engabelar, se intimidar pelas ameaças do inimigo? Não, não. Você é livre. Deus te libertou. Quando o diabo vier te acusar de alguma coisa, fala para Satanás, um espírito que você não vê, né? Porque o diabo é um espírito. Então você vai dizer para ele assim: ô Satanás, eu já fui comprada e remida pelo sangue do meu Jesus. Acabou a história. Não tem que justificar para ninguém. Não tem que ficar contando para ninguém que você fez, que você não fez. Não. Quem te justifica é Deus. É Deus que te justifica perante o mundo. Se você fez errado ou não, quem vai te justificar é Deus. Isso se você tiver o advogado Jesus na sua vida. Se você abrir teu coração, ele vai te justificar. Ainda que o mundo inteiro venha te condenar, Deus te justificando, pronto, todas as muralhas caem por terra. É desta forma a palavra. A palavra, irmãos, é uma espada de dois gumes. A palavra, ela é apta. É o que a palavra está fazendo hoje aqui. Ela está cortando do lado direito e do lado esquerdo. Ela é apta para dividir a medula e revelar as intenções dos corações, seja lá de quem for. É a palavra, ela é uma espada. Receba a palavra de Deus para o teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Levanta a cabeça, porque ainda resta uma esperança. E essa esperança ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Ele está vivo. E ele está intercedendo por aqueles que já o contrataram como seu advogado. Você já contratou seu advogado? Você precisa contratar seu advogado. Advogado fiel, advogado leal, advogado, louvado seja Deus, que vai te ajudar nesta causa. Ele vai te ajudar nesta causa. Você só vai ter a causa ganha se você contratar este advogado que é Jesus. Aí você vai ganhar. Ainda que pro mundo tu tá perdendo. Ainda que pro mundo tu tá assim, ó, sem chance. Só que para Jesus, como advogado, tu já ganhou. Eu já ganhei. Porque eu tenho o meu advogado, Jesus Cristo. É para ele que eu conto a minha dor, é para ele que eu conto o meu lamento, é para ele que eu conto o que eu estou precisando, é para ele que eu conto. Eu não tenho que contar nada para ninguém, eu não tenho que contar nem justificar nada para ninguém. Eu tenho que contar para ele: pai, tá acontecendo assim, 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 assim. Deus, tu viu o que aconteceu? Deus, tu viu? Assim, assim, assim. Não é o que você faz quando você vai num advogado, contratar um advogado? É assim, você fala tudo que está acontecendo com ele, com você, para que ele possa te ajudar. Abre o teu coração, irmã. Tira essa pedra do teu coração.
Tira esse bloqueio do teu coração. Abre o teu coração, criatura. Entrega o teu coração para Ele. Ele é o advogado fiel. E esse advogado, eu já vou encerrar. Esse advogado pega todo ali o que você falou para ele, o que foi acertado ali, tudo. Ele arquiva, ele trabalha em cima daqueles pedidos, de tudo que foi falado ali. Ele não é fofoqueiro que sai falando da sua vida para ninguém. Ele não pega aquela lista de coisas que você falou para ele e não sai contando por aí. Não, ele é fiel. Ele guarda o seu segredo. E sabe o que é melhor de tudo isso? Ele justifica você através do seu sangue. Aí tem aquela lista lá, né? Tem aquela lista lá. Aquela lista né? Errei aqui, errei lá, pequei, falei isso, fiz isso que não devia fazer. Deus, eu fiz assim. Aconteceu assim. Aí no final aqui, ele fala, pois bem, meu filho, minha filha. Tá justificado. Mas sabe o que ele faz? O advogado da terra, ele vai lá e coloca um carimbo, não é assim? Ele vai lá e coloca um carimbo selando aquilo, não é? Ele vai trabalhar em cima daquilo, certo? Advogado Jesus, ele viu tudo isso aqui, ó, foi tudo anotado. Quando eu cheguei aqui, ele coloca a mão dele com aquele furo na mão, né? Escorrendo sangue assim, ó, da mão dele. Ele pega a sua mão e faz assim, ó, sobre este pedido e sela com o sangue dele. E isso vai para a vida eterna. Isso vai para o juízo eterno. Então, quando lá no juízo final, Deus olhar os pedidos, a lista de cada um, aí vai ver a mão de Jesus com sangue que foi selada nos seus pedidos, em tudo, na sua vida. Então, ele vai ver o sangue. Então, quando ele vê o sangue do Cordeiro, aleluia, você está livre da condenação eterna. Amém? Louvado seja Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você ainda não tem esse advogado, você precisa urgente contratá-lo para a sua vida. E como é que eu faço, irmã? Confesse para ele os seus pecados. Confesse tudo que você já fez na vida, tudo que você deixou de fazer na vida. Conte para ele tudo. Não esconda nada. E no final, você diz: entra na minha vida, Senhor, porque eu preciso de ti. Entra na minha vida, Jesus, porque eu preciso de ti. Amém? Que Deus abençoe, aleluia, que a palavra de Deus venha iluminar a tua mente e o teu coração, porque assim é, assim será. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pai, eu quero te agradecer aqui diante desta palavra, aleluia, que ficará registrada para o dia da tua volta, que foi falado, foi ensinado, foi orientado através do teu Espírito, pois foi o teu Espírito que nos revelou esta verdade. Porque se o Senhor não revela, eu não saberia, ninguém saberia, mas esta verdade está sendo revelada através do teu Espírito para a salvação de almas, para a libertação de vidas, para a conversão de almas. Pai, eu entrego na tua mão, ó Deus, aleluia, esta palavra, que a tua luz possa adentrar junto à pregação desta palavra e que ela possa fazer uma transformação na vida de todos, no nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos dizem comigo, amém, amém e amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe, que a graça de Deus esteja sempre convosco.